Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, é praticamente impossível entender o que foi que que a família Bolsonaro fez consigo mesma, está fazendo consigo mesma. Mas a gente não pode deixar de agradecer aos deuses, não é? Porque eles resolveram não atirar no pé, eles resolveram jogar uma bomba atômica no pé. O que fizeram e o que continuam fazendo com cada vez mais intensidade já acabou por tirar deles uma das maiores armas que eles tinham, que era a ascendência que estavam exercendo sobre o Congresso Nacional, principalmente sobre a Câmara dos Deputados. De repente, o Eduardo Bolsonaro, que está completamente fora de controle, ele voltou agora a atacar governadores, está atacando aí de novo o Tarcísio, e olha que o Tarcísio tem feito tudo para agradar o Jair Bolsonaro e todos eles, né? Tem se humilhado, inclusive, está atacando o Ratinho lá do Paraná, atacando todos os governadores, mas o grande erro deles foi atacar os dois presidentes do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Não, mas não é ataque. Porque o ataque, falar alguma coisa, depois você conserta, né, tal, mas eles ameaçaram. Ameaçaram em nome do Donald Trump, dizendo que iam jogar o Trump, é como se o Trump fosse um cachorro deles, que eles atiçam contra alguém que eles querem. Ó, pega! E agora o que há entre esses dois, porque os deputados, o conjunto do Congresso Nacional, ainda não está nem aí, nem com o Alcolumbre, nem com o Mota, mas ele foi mexer com duas pessoas que têm poder de veto sobre tudo no Congresso. Tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre. E isso às portas do ano eleitoral de 2026. Dá para desfazer? Não. Você pode desfazer uma palavra mal colocada, você pode desfazer um mal-entendido, ou chamar de mal-entendido, mas você dizer que vai jogar o Trump contra eles se eles não fizerem o que você manda, isso ninguém aceita, político nenhum vai aceitar, e sabe que diante de uma ameaça como essa, é um aliado que pode se converter no inimigo muito facilmente, basta que você discorde minimamente dele. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro, e também o Flávio Bolsonaro, porque ele também está fora de controle, dizendo coisas, fazendo ameaças, o Eduardo Bolsonaro também, porque o Bolsonaro, ele criou uns filhos tão idiotas quanto ele. É algo quase genético. Então, minha amiga, meu amigo, a família rompeu com o legislativo. Não rompeu com o corpo do legislativo, mas rompeu com a cabeça, ou melhor, com as cabeças, que são o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Então, daqui para diante, a vida do Lula vai ficar muito mais forte, enquanto a popularidade dele aumenta, enquanto eles estão todos sendo condenados, enquanto o Eduardo Bolsonaro está, como você viu, ou melhor, como você vai ver no vídeo a seguir, o Eduardo Bolsonaro está para perder o mandato muito rapidamente, e o STF disse, olha, pode ser o Congresso tirar o mandato dele por faltas, ou pode ser o PGR, o Procurador-Geral da República, faz a denúncia, e o STF simplesmente tira o mandato dele preventivamente, até que termine o processo, que vai demorar muito para terminar, provavelmente só às portas da eleição do ano que vem, com o resultado de Eduardo Bolsonaro simplesmente cassado, simplesmente inelegível, condenado, provavelmente à prisão, e é uma cana boa que o Eduardo Bolsonaro vai pegar, com direito à Interpol
caçando ele em cada imigração de cada país do mundo. São quase 200 países onde esse sujeito não vai poder entrar sem topar com a Interpol na imigração. Então, vamos ver essas informações aí sobre um marco na política brasileira, que é essa decisão incompreensível dos dois filhos do Bolsonaro, sobretudo do Eduardo Bolsonaro, que está mais fora de controle, de simplesmente incendiar os navios e queimar as pontes com o Congresso Nacional. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Semana começando na expectativa de saber se de fato o tarifaço de Trump vai começar a valer para o Brasil a partir do 1º de agosto ou se o Brasil vai conseguir reverter a decisão do presidente americano. Mas nos bastidores de Brasília, o assunto que está dominando as rodas é o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente está no recesso parlamentar, os deputados vão voltar, o presidente da Câmara volta com essa pendência para resolver. O que eles vão fazer com o fim da licença de Eduardo Bolsonaro? Acabou, ele buscou um abrigo em governos estaduais, o Supremo já está indicando que não vai rolar e os deputados vão ter que resolver. O que eles vão fazer com o mandato do deputado? Conselho de Ética, como a gente sabe, andando de forma muito devagar, na verdade totalmente parado, no caso do Eduardo Bolsonaro, e integrantes da Corte, do Supremo, com quem eu tenho conversado, vendo 2 cenários, na expectativa, de que a mesa diretora resolva essa questão, por exemplo, por faltas do deputado Eduardo Bolsonaro, aí seria uma decisão administrativa ou uma decisão judicial, como a Procuradoria-Geral da República pode pedir o afastamento de Eduardo numa espécie de medida cautelar até o fim do processo, lembrando que o Eduardo está na mira das investigações por causa dessa articulação que ele fez lá nos Estados Unidos. Para o Brasil, especificamente, a gente tem esse componente adicional de uma carta que o presidente Trump colocou com uma vinculação política de um assunto interno do Brasil. E isso não pode ser admitido, acho que tem que ser muito claro isso, né? Não dá para admitir, e aqueles que atuam por isso, né? Notadamente da família Bolsonaro, está lá o deputado Eduardo Bolsonaro atuando, pelo menos verbaliza que está atuando para isso, é inadmissível, é imperdoável o que estão fazendo. Falando do ministro Alexandre de Moraes e falando de política, sabemos que tem um esforço ali dos bolsonaristas, dos filhos de Jair Bolsonaro, para fazer um oba-oba ali, uma pressão para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o presidente do Senado, Alcolumbre, está ignorando a pressão da família e não vai pautar o impeachment. Aliás, para surpresa de 0 pessoas, né, Carla Araújo? Bom, como eu venho dizendo, desde sábado a situação do Eduardo Bolsonaro vai começar a piorar muito rapidamente daqui para frente, por uma razão muito simples. Chega a ser inacreditável que ele tenha feito o que ele fez. Não dá para entender, mas até de certa forma dá. O Eduardo Bolsonaro ele está embriagado com a proximidade com o governo dos Estados Unidos e, na verdade, na visão dele, ele acaba de fazer um pacto com Deus. Simplesmente isso, né? Com o dono do planeta Terra. Essa é a visão dele, ele se julga o segundo homem mais poderoso da face da Terra, sendo que não é nada disso, porque o Donald Trump tem muitos problemas lá nos Estados Unidos para resolver. O escândalo de pedofilia que pesa contra ele está caminhando, tem eleições em 3 de novembro, legislativas, que podem tirar a hegemonia dele do Congresso. Na verdade, todas as pesquisas apontam para isso. Mas, seja como for, é a arrogância característica dos Bolsonaro que os levam a fazer esse tipo de aposta tão alta. No STF, então, a expectativa é por ação da Câmara ou do PGR sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro. Após as ameaças que foram feitas aos 2 presidentes das 2 casas do Congresso, eu apostaria
que o Hugo Mota vai colocar em votação na mesa, vai colocar em discussão na mesa diretora da Câmara a cassação do mandato dele. Se não fizer, vai vir o PGR como eu já falei para você no fim de semana, eu fiz uma matéria sobre isso no sábado, mostrando o seguinte, ele vai perder esse mandato. Ele vai perder esse mandato e ele vai perder esse mandato porque ele vai ser condenado, vai ser aberta uma ação penal contra ele em breve e essa condenação vai ficar para próximo da eleição ali, vai perder os direitos políticos. E o primeiro passo vai ser dado agora, que é importante mostrar para todos esses bolsonaristas que Trump não é o dono de coisa alguma. Ele vai criar algum problema econômico para o Brasil? Vai ter gente pobre, principalmente perdendo emprego? Vai, mas o comércio com os Estados Unidos é muito menor do que poderia ser e, na verdade, eles vão perder muito também, já estão perdendo. Então, na verdade, isso vai chegar a algum termo em pouco tempo. É muito provável que até o fim do ano que vem essa situação esteja resolvida. Seja como for, o fato é que o isolamento dos Bolsonaro não para de crescer. Aqui você tem o Rodrigo Pacheco, que é um moderado, ficou sempre em cima do muro com o bolsonarismo, subindo o tom contra o bolsonarismo. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, compartilhou o vídeo do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nas redes sociais, com uma legenda afirmando que o senador está radicalizando seu discurso a favor de Lula e contra o bolsonarismo. Também o general Paulo Chagas reconhece o que todo mundo está dizendo. É inacreditável o que fez o Eduardo Bolsonaro. Eu, sinceramente, eu fico reiterando aqui porque ele tinha até alguns trunfos na mão, jogou tudo fora. Jogou o Congresso fora, na verdade, porque ele jogou fora os caras que controlam o Congresso, que são presidentes do Congresso. O general Paulo Chagas, que inclusive chegou até a trabalhar com o Bolsonaro, diz que o Eduardo deu tiro no pé da família Bolsonaro por tarifaço. Eu não digo nem que foi tiro no pé, eu digo que foi basicamente uma bomba no pé. A atitude de Eduardo Bolsonaro demonstra o quanto o bolsonarismo faz mal ao Brasil, afirmou a coluna o general Paulo Chagas, que já foi apoiado por Bolsonaro na eleição. Você tem também o caso do Flávio Bolsonaro atacando Lula e minimizando a fala de Eduardo sobre sanção de Trump e Mota. Ele não podia fazer outra coisa, mas isso é de uma gravidade. É gozado que estão falando pouco desse assunto. Esse assunto é talvez o assunto mais importante do ano até aqui, porque a principal força do bolsonarismo era a ascendência sobre os presidentes das duas casas do Congresso. Isso vai mudar. O Flávio Bolsonaro ataca Lula e minimiza a fala de Eduardo sobre a sanção de Trump, Mota e Alcolumbre. O Flávio Bolsonaro associa a postura de petista do Lula a bêbado discutindo no bar e diz que reações dos Estados Unidos são muito mais comerciais. Comerciais não, o Trump deixou muito claro, ele quer que o judiciário se ajoelhe diante dele, o Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, se ajoelhe para ele e absolva o Bolsonaro, apesar de todas as provas que há contra ele. O senador Flávio Bolsonaro afirmou hoje que as portas da Casa Branca estão fechadas para negociação com o governo Lula, já se queimando com o eleitorado, e o filho do presidente disse que a postura do petista foi a responsável por essa inviabilidade de diálogo, diz que não imagina que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, respectivamente, serão alvos de sanções americanas, como foi especulado recentemente por Eduardo. Seria desastroso ainda mais aqui para o Brasil, mas o presidente Trump tem todas as cartas sobre a mesa. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto, mas não importa que não chegue a esse ponto. O que esse sujeitinho não entendeu é o seguinte: não se ameaça uma pessoa, principalmente um político, como dois políticos que não são bobos, né? Como Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Eles não estão onde estão sendo bobinhos.
ameaçá-los nessa altura do campeonato? Bom, esse sujeito aqui ameaçou o STF, né? É outro que acha que está ao lado de Deus com o Trump. E o Trump não está nem aí com eles, isso que é pior, ele está usando o bolsonarismo para cumprir os seus intentos, né? O Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio e Ratinho Júnior por não defenderem a anistia. Ele está completamente fora de controle. Ele coloca todo mundo contra o pai. Ele quer oprimir todos os que não digam amém para ele e que não defendam a anistia para o pai e anistia para todos eles, né? Porque nessas alturas ele também está querendo anistia para si mesmo. Mas continua. A decisão de Moraes abala a estratégia dos bolsonaristas que preparam reação no Congresso e nas ruas. Manifestação sem o Bolsonaro, será que é uma boa ideia a manifestação que eles estão querendo? A Michele Bolsonaro não acha, ela não vai comparecer ao ato pró-Bolsonaro na Paulista, porque diz que tem outros compromissos, né? Então, ela é muito mais esperta que todos eles. A Michele Bolsonaro, de toda a família, porque ela é mulher do Jair Bolsonaro, ela é muito esperta. Ela é mais esperta que todos eles. Sabe que vai ser um mico essa manifestação. Você tem também o agro pronto para reconhecer que Bolsonaro não é o seu campeão, tá? Agora que a família do ex-presidente está em campanha por sanções americanas, fica claro que os interesses do campo nunca estiveram no centro das suas preocupações. Quem fala isso é o Jornal do Agro, o Estadão, né, que é um dos jornais mais ligados ao agro que tem. É um recado. O Alcolumbre ignora a família Bolsonaro, não vai pautar impeachment de Moraes, não vai pautar coisa nenhuma mais. E eles têm lá o mandato deles, né? A família Bolsonaro caindo em desgraça, daqui a pouco o Jair está preso, o Eduardo Bolsonaro está cassado, e o Flávio Bolsonaro, ele está no inquérito que vai caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele não pode esquecer disso. A resposta de Alcolumbre e Mota a Eduardo Bolsonaro, então, foi a seguinte. Veja só, depois de Eduardo Bolsonaro ter sugerido que Davi Alcolumbre e Hugo Mota poderiam sofrer sanções dos Estados Unidos por não acatarem a agenda bolsonarista no parlamento, os dois decidiram ignorar solenemente o filho de Jair Bolsonaro. A leitura, segundo o interlocutor da Alcolumbre, é de que tudo que Eduardo deseja é se envolver em algum tipo de bate-boca com o chefe do Legislativo e com o presidente da Câmara. Ninguém vai dar esse gostinho a Eduardo. É tão sem cabimento esse assunto que o silêncio é a melhor resposta. Está aí a situação que ele arrumou com os dois. Na verdade, se você quer saber, o poder deles rivaliza com o poder do Lula. Na verdade, eles têm mais poder que o Lula. Só para se ter uma ideia do que é que o Eduardo Bolsonaro fez. Mais poder que ele, só quem tem é o STF, né? São os ministros do STF. O Alexandre de Moraes tem muito poder, que também está contra eles, contra os Bolsonaro. A Michele não vai comparecer no ato, né? A desculpa é totalmente esfarrapada, estou lhe dizendo aqui para não ter que ler. General diz que Eduardo deu tiro no pé, isso a gente já sabe. O Paulo Chagas, está repetida essa notícia. Nem a direita acredita que Trump salva Bolsonaro para 2026, diz o Instituto Quest. Mesmo entre bolsonaristas fiéis, 1/3 acha que o presidente americano não tem poder para reverter a inelegibilidade do capitão. É isso, é simplesmente isso. Ele não tem poder mesmo. Não é só se ele declarar guerra para o Brasil, mas ele não vai conseguir declarar uma guerra para o Brasil, com o Brasil, para salvar o político, ou um político brasileiro. Ou alguém acha que a sociedade americana aceitaria mandar os seus filhos para uma guerra aqui no Brasil, para morrer aqui no Brasil, morrer e matar aqui no Brasil, né? Os custos de tudo isso não existem. E a gente tem que lembrar sempre de uma coisa para terminar. Os Estados Unidos não conseguiram dobrar nem Cuba, que é uma ilhota que não fabrica nem um parafuso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.